vou começar com o assunto aqui, uma breve descrição para a gente levantar algumas reflexões, tá? Okay. Então, hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho. Existe uma onda aí de pessimismo quanto ao futuro do trabalho, principalmente em relação à automação, onde as máquinas substituiriam os humanos e tudo mais. Mas existe um outro lado, onde o comportamento das novas gerações, o próprio excesso de tecnologia, vem atraindo valores mais humanos, né? Tanto para os negócios quanto para as escolhas profissionais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí, e tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que até 2022, não está tão longe, está bem próximo aí, o número de empregos perdidos para a tecnologia pode chegar a 7,1 milhões. E agora eu vou levantar a reflexão para os nossos convidados. Será o fim do trabalho? Então, hoje nós trouxemos 2 convidados especiais que estão por dentro do assunto, que é a Edileuza Sena e o Thiago Ocanha. Eu não vou apresentar vocês, vou deixar para que vocês façam isso, falar um pouquinho de vocês e já fazer uma reflexão sobre essa previsão apocalíptica aí. Será o fim do trabalho, Thiago? Pois é, né? É bem apocalíptica, dá até medo, né, Kleber? Bom, eu sou o Thiago Ocanha, como o Kleber já disse aí, sou fundador, né, CEO da Socium, gestão de pessoas. Iniciou lá em 2013 como uma agência de empregos, como a gente está acostumado a chamar, e a gente veio evoluindo depois, se tornou uma empresa um pouco mais global, entregando outros tipos de serviços, como treinamentos, análise de perfil comportamental, que era uma metodologia que a gente utilizava. E em 2017 eu tive uma ideia de focar em pequenos negócios, porque o que eu percebia, o modelo de agência de empregos era muito focado em grandes empresas e o pequeno negócio sempre tinha dificuldade de contratar, que é uma dificuldade de todas as empresas, mas imagina o pequeno que não tem know-how, não tem departamento de RH, e o pequeno empresário tem que perder tempo fazendo isso e fazer muitas vezes de maneira equivocada, porque não é o foco dele. Então eu fundei o Emprega. O Emprega é uma plataforma que conecta profissionais de RH, formados em RH, a essas empresas de pequeno porte. Então ela faz todo o processo por meio da nossa plataforma. Se a gente fosse resumir, é o Uber do recrutamento e seleção. Em paralelo, eu tenho um blog que chama RH do Futuro, onde desde 2018 a gente vem postando bastante coisa legal lá sobre o futuro do trabalho, qual vai ser o papel do profissional de RH diante dessa revolução toda. Enfim, tem bastante coisa, e agradeço ao Kleber aí, Edileuza também pela live de hoje. E tô lá no Polo com o Emprega, né? Então, quem quiser conhecer mais, é só ir lá visitar a gente também. Bom, a pergunta é bem capciosa, viu, Kleber? Será o fim do trabalho? Eu digo para você, de boca cheia, que não é o fim do trabalho. Jamais. O trabalho nunca vai faltar. Tem um autor que chama John Rifkin, ele escreveu um livro em 95, e é exatamente esse o título do livro. Será o fim do trabalho? E ele começa já o primeiro capítulo dizendo, não, o trabalho nunca vai acabar. O que vão acabar são alguns empregos, né? E a gente tem que ter uma noção muito clara do que é emprego e do que é trabalho. E na época que ele escreveu o livro, as previsões também eram estrondosas, assim, era apocalíptico, porque a internet estava vindo muito forte, né, mudando e aparecendo novos empregos, e que a gente percebeu que, na verdade, o que mudou foi só o formato do emprego. Muita gente que estava na era não digital, vamos dizer assim, veio para a era digital. Imagina o tanto de emprego que se formou pós-internet, né? Quem se falava aí de analistas de TI, analistas de sistema, e tudo isso se formou, esses novos empregos se formaram pós-era digital, vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu posso dizer, o trabalho não vai acabar. O que vão acabar são alguns empregos que vão se tornar obsoletos, sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas o trabalho não acaba. O que acaba são alguns empregos, e essa previsão do Fórum Econômico é interessante porque no mesmo estudo, que é de 2018, ele fala a tecnologia, a inteligência artificial vai acabar com 7,1 milhões de empregos, mas ela também vai gerar quase 8 milhões. Né? Então a gente tem que estar preparado, os profissionais têm que estar preparados, porque novas profissões vão surgir.
né? O trabalho vai continuar, o que vai mudar é só o formato de como vai ser feito. Mas emprego vai ter, só que vão mudar as profissões. Então o trabalho não acaba, o que acaba são alguns empregos. Legal, interessante essa reflexão, até porque eu só dei a notícia ruim, né? Então você veio para o outro lado falando sobre os empregos, os novos empregos que serão gerados, né? E aí, Dileuza, você concorda? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é trabalho, né? Mas primeiro eu queria mandar um beijo no coração de todo mundo que está vendo a gente. Eu estou vendo a minha família ali conectada, isso é muito bom. Estou bem longe deles, né? Estão lá na Bahia, então beijinho para todo mundo. Espero que tenham tomado café da manhã maravilhoso, tá? A gente está tomando o nosso cafezinho aqui. Quando a gente fala, né, de emprego, enfim, eu trabalho com um projeto social chamado Workshop de Empregabilidade, onde eu justamente levo esses conceitos para as pessoas, né? A gente tenta ressignificar o que é trabalho hoje em dia, porque na minha época, quando eu entrei lá nos 14, 15 anos de idade, o trabalho era ter carteira assinada e trabalhar numa grande indústria, enfim, né? Então a gente tem uma ressignificação do que é trabalho, né? E essa questão de que se vai acabar ou se não vai acabar, desde a época das revoluções industriais, né? Quando surgiu lá a primeira revolução, a segunda revolução, a gente escuta que, putz, vai acabar a máquina, enfim. E o que a economia mostra é que aumentou drasticamente o número de pessoas trabalhando, só que em coisas diferentes, né? A gente fala que eu acredito muito que vai ter uma ressignificação dos modus operantes, né? A gente fala que hoje, eu estava vendo essa semana, né? Tem uma graduação para quem quer trabalhar como blogueiro, blogueira, para quem quer trabalhar nessas coisas que antigamente eram passatempos, né? Hoje tem profissões como tradutor de emoji, eu nem sabia que existia isso, eu fui pesquisar lá questões tem uma série de coisas assim que parecem meio que absurdas, né? Outro dia eu vi o quanto que a babá do pet ganha dinheiro aqui, tomando conta dos cachorrinhos, enfim, né? Então, a gente precisa entender que tem aí uma questão de mudança, né, nos modos operantes do que é emprego, do que é trabalho, né? As pessoas hoje conseguem trabalhar em 2, 3, 4 empregos ao mesmo tempo e tá tudo certo e funciona, né? Então, eu particularmente não acredito que a gente vai ter um fim do trabalho. Eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande. Alguém comentou ali esse novo normal, né? O que é normal hoje, o que vai ser normal amanhã? A gente vai ter uma mudança muito grande em relação a isso, né? Eu vejo boas perspectivas, né? Até nesse contexto de cenário econômico que a gente está vivendo agora de pandemia e tudo mais, existem pessoas que estão sofrendo porque aquelas atividades estão sendo percebidas que elas não são mais tão essenciais no modo com que ela vinha sendo construída, porém tem um outro polo crescendo bastante. A questão das entregas, a questão do trabalho de home office, né? Toda a questão do trabalho digital. Então, a gente vê que tem um movimento de ressignificar os processos, né? Um movimento de mudança nesse contexto, não é exatamente de término, né? De extinção. Acho que a gente tem que pensar muito nessa palavra. Como as coisas vão ser ressignificadas daqui para frente? Como que o que eu aprendi que era trabalho vai ser ressignificado? A coisa do bater ponto, por exemplo, né? A gente está experimentando o home office forçadamente e o home office até um mês atrás era um tabu para muitas empresas. Que a pessoa de home office, ela não trabalhava, né? Era como as pessoas achavam que home office era ficar em casa, com a canequinha, assistindo TV, enfim. E hoje já tem estudos que mostram o quanto que as pessoas são muito mais produtivas trabalhando em casa e o quanto que isso gera uma economia significativa para as organizações, né? Então, que eu acredito muito nisso, que a gente vai ter uma ressignificação em tudo isso, em todo esse vocabulário que envolve a questão do trabalho, né, a questão da carreira, a questão das profissões, né, a carreira é outro ponto que vai ser muito discutido. O que é uma carreira hoje em dia, né? O que é sucesso dentro de uma carreira, que antigamente era ficar 20 anos numa empresa e hoje as pessoas têm uma ânsia muito grande de que em 3 anos, se eu não mudar, já estou ultrapassado, e aí? Então a gente vai ter um processo de ressignificação em tudo isso. É verdade. Você falou uma questão que esse lance do fim do trabalho não é de agora. Vem de muito tempo atrás, de tempos em tempos, tem novas eras, de que, não, agora vai acabar, não, agora vai acabar, não, agora vai acabar. E estamos aqui, né, firmes e fortes. Trabalho não vai acabar, né? Trabalho nunca vai acabar. Igual os filmes do fim de mundo, né? Exatamente, se o trabalho não vai acabar, alguém vai ter que fazer esse trabalho, né? Sim. O que vai acontecer é muitas mudanças, que sempre aconteceu, né? Vou só dar uma repassada aqui, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. O Lucas falando RH e LGPD tem tudo a ver. A Priscila Siqueira, novas formas de fazer novos trabalhos. Povo de Camaçari tá em peso aqui, hein? Pois é, muito bem. Legal, é legal isso. Vanessa Ferreira, estamos em um novo divisor de águas, é verdade. Antes de ir para a nossa próxima reflexão, a gente está com mais de 30 pessoas aí. Legal, obrigado, gente. Acompanhando a gente. Quem quiser tirar uma foto aí com a canequinha, postar lá no Instagram
do polo, marcar o polo digital, canequinha né? Super personalizada, gente. Canequinha personalizada. Quem quiser pode tirar foto lá e marca o polo nos stories do Instagram. O Lucas aqui, deixa eu ver, é importante lembrar que essa não é a primeira vez que passamos por um período e que as máquinas substituem humanos, já passamos por revoluções industriais, é isso mesmo que a gente acabou de comentar aqui. A nossa próxima reflexão... Pode falar, Thiago. Não, que é legal isso que ele falou, né, que a gente já passou por revoluções, tem um termo que são os ludistas, né, lá na era industrial, os ludistas queriam quebrar as máquinas porque eles não queriam que fosse substituído, eles tinham medo de perder o emprego. Então, eu acho que uma reflexão para finalizar esse tópico, Kleber, é que não sejamos ludistas, né? Vamos brigar contra isso, eu acho que não. A gente tem que, na verdade, se adaptar. Eu falei no começo aqui em off, né? Darwin já dizia, não é o mais forte nem o mais inteligente, é quem estiver apto a mudanças. Então, eu acho que a gente tem que abraçar isso ao invés de ser um ludista, querer quebrar máquina, tecnologia e ir contra isso, né? Pô, como assim? Eu vi um exemplo do Watson, né? O Watson leu uma tese jurídica de 1000 páginas em 26 segundos. Então, você imagina para um advogado ler uma tese jurídica de 1000 páginas, o tempo que ele levaria. Vai acabar com o advogado? Não, eu acho que algumas vertentes do mundo jurídico vai sim ser substituída por inteligência artificial e o advogado vai poder ajudar com o lado humano dele, mas eu acho que é para o próximo tópico aí, mas é só para dizer, você imagina os advogados indo lá, não, o Watson é uma porcaria, não, na verdade ele tem que usar o Watson a favor dele. E finalizando isso, Thiago, a gente olhar para trás, assim, diante de todas as mudanças que a sociedade já viveu, as transformações, o quanto a gente ganhou com isso, o quanto hoje a gente vive mais, né, a gente tem mais qualidade de vida, a gente tem outras possibilidades que não o trabalho braçal, né, a gente consegue utilizar muito mais aquilo que é humano, que é a nossa intelectualidade, né, e aí a máquina fazer aquilo que é transacional, que é operacional, enfim, então... E a gente olhar para tudo de positivo que aconteceu nessas revoluções e ver o quanto que a gente evoluiu enquanto sociedade dentro desse processo, né? Com certeza, sempre olhar pelo lado positivo. A nossa próxima reflexão já é algo mais objetivo também, que eu estou até curioso para saber o que vocês têm para falar aí. Quais são as habilidades do futuro e com essas habilidades, quais seriam as novas profissões aí do futuro? Agora vamos inverter, então. Vamos começar com a Edileuza. Fala aí, Edileuza. Perfeito, né? Eu acho que quando a gente fala de habilidades, é um universo muito completo, né? Tem muita coisa e tem muita palavrinha nova, mas eu gosto de trazer sempre 4 coisas básicas, né? A primeira habilidade é da gente lidar com as nossas questões socioemocionais. A nossa capacidade não apenas de eu lidar com as minhas emoções, mas como que eu interajo com as outras pessoas num ambiente que ele vai ser cada vez mais colaborativo, né? A gente cada vez mais vai estar fazendo as coisas em conjuntos, né? Outra capacidade extremamente importante é a gente lidar com o que a gente chama de complexidade, né? A gente está falando de palavrinhas como mundo VUCA ou MUVUCA, como falam por aí, mas eu entender, né, que existem os problemas lá simples, complicados e complexos, né? E quando a gente fala de complexo, é exatamente o que a gente está vivendo agora. Não tem uma resposta certa. O que é bom, o que é ruim, depende, e a palavra depende, ela vai estar tão presente, porque depende de uma série de variáveis, né, o nível de informação que a gente tem. Então, saber lidar com esse mundo complexo, né, com toda essa confusão que a gente está vivendo, vai ser uma habilidade essencial. A gente trabalhar nossa criatividade, quando a gente fala de criatividade, eu ainda estou falando assim, de coisas primárias, né, de eu realmente parar e pensar fora da minha caixinha. Para isso eu preciso exercitar o meu cérebro, exercitar o meu conhecimento, eu preciso ter experiências que gerem esses insights no nosso dia a dia, né. E uma outra habilidade bem importante também, eu diria 2 que eu colocaria, uma delas é a questão da complementariedade, né, é o quanto a gente foi criado e moldado, né, para lidar com os nossos pontos fracos, né, com as nossas oportunidades, mas o quanto que eu uso aquilo que eu tenho de potencial para juntar com uma outra pessoa, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Eu sei um pouquinho, você sabe um pouquinho, o outro também sabe, e a gente se complementa nesse universo, ao invés de criar profissionais que sejam perfeitos em tudo, né, o quanto que a gente se complementa nisso, e naturalmente as questões de liderança, né? O quanto que liderança é algo presente o tempo todo, accountability, que é uma palavrinha pouco conhecida, mas que tem muito a ver com você pensar e agir como dono em tudo que você faz, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas organizações. Para mim são competências básicas, né? A gente pode trazer aqui quem quiser, fica uma dica aí, tá? A Nexialistas, ela tem uma tabela periódica de competências, né? Que é igualzinha à tabela periódica da química, só que trazendo as competências. E quanto mais você amplia o seu vocabulário sobre o que são competências, né? Quais que elas existem competências aí de lidar com a entropia, que é essa maluquez que a gente está vivendo, essa confusão, esse caos que a gente está vivendo aí, mas para mim essas seriam o mínimo essenciais, que elas não só são do futuro, como são do presente e são do passado, né? São competências que sempre a gente precisa estar desenvolvendo para lidar com tudo isso, tá? E aí o Thiago acho que pode complementar com
com mais algumas coisas nesse sentido. Sim. Legal, manda bala aí, Thiagão. Legal. O Kleber começou a live falando sobre o estudo do Fórum Econômico dos empregos que podem ser perdidos, né, até 2022. 2025, o prognóstico é maior ainda, tem muitos estudos aí. Mas nesse mesmo estudo, Kleber, o Fórum Econômico colocou quais serão as habilidades do futuro, né, para um profissional do futuro. E tem um outro estudo que é bem legal, que é do LinkedIn, com uma empresa chamada WGSN, que é uma empresa que estuda tendências, né, tendências da moda, do consumo, e fez uma parceria com o LinkedIn sobre o futuro do trabalho. E colocou lá quais seriam as habilidades de um profissional do futuro. E o que é engraçado é que as habilidades necessárias para um profissional do futuro é o humano voltar a ser humano, né? Porque são habilidades inatas já que a gente já tem, porque até há um tempo atrás, até hoje ainda, quais são as habilidades? Eu tenho que fazer um curso X ou uma universidade tal, enfim, era muito competência técnica. Só que, como a gente disse, a inteligência artificial, as novas tecnologias vão substituir essas questões repetitivas que a gente tinha que aprender na faculdade ou em treinamentos, enfim, e a gente vai ter que utilizar uma coisa que o robô não tem, que são as nossas habilidades humanas. A Edileuza citou criatividade, que sempre está no topo. Um robô ele não é criativo, ele é repetitivo, ele tem lá, mesmo que seja inteligência artificial, mas ele não consegue criar, né? Então, a criatividade eu acho que é muito importante, e nesse estudo do LinkedIn com a WGSN, ele colocou as habilidades socioemocionais, como a Edileuza disse. Inteligência emocional aparece em todos os estudos, todos. Então, o autoconhecimento, eu me conhecer para saber realmente como eu posso extrair o meu melhor como ser humano. O que é engraçado é que aparecem coisas que parecem até esquecidas por nós. Uma das habilidades é a empatia, né? E quando que a gente se falava em empatia antes como uma habilidade para um profissional, né? A gente falava em empatia, parecia muito mais papo de coach, ou papo de pessoas que gostam de paz e amor, esse tipo de coisa, e não é. É uma habilidade que vai ser essencial para todo profissional. Uma das outras habilidades interessantes que aparecem em muitas desses estudos é uma técnica de meditação, que é o mindfulness, né? Aparece como uma habilidade, você se conectar com você mesmo e você estar presente, porque você estando presente, você produz muito mais, enfim. Então, são habilidades inatas do ser humano que a gente vai ter que buscar e reaprender a entregar isso para o próximo, né? Entregar isso para o nosso trabalho, né? Inteligência emocional, criatividade, enfim, todas essas que já são inatas do ser humano. Então, são coisas que a gente não vai ter que aprender, na verdade, vai ter que reaprender e extrair de dentro mesmo. Ou seja, a gente focar naquilo que é cognitivo, né? Sim. E dentro da palavra aprender, é a gente também aprender a desaprender. Ou seja, tudo aquilo que eu construí como crença, como verdade, que sempre deu certo ao longo da minha vida, da minha carreira, como que eu aprendo a desaprender aquilo rapidamente e conectar com os novos conceitos, né? Que é uma dificuldade ainda de lidar com essas crenças todas que a gente aprendeu no meio do caminho. Essa questão que você falou de coisas que a gente não imaginava que poderia ser uma habilidade profissional e hoje é uma habilidade profissional, é um negócio muito doido, né? Porque, por exemplo, no ano passado ainda tem uma certa resistência a muitas habilidades como essa que você citou. No ano passado nós fizemos aqui um Startup Lab justamente sobre mindfulness com o Almir. E aí, às vezes eu contava para as pessoas que fora da comunidade do Polo, hoje vai ter lá a parte do treinamento de meditação. Então, o pessoal falou, meditação? Mas o que isso tem a ver com o seu trabalho e tal? Eu falei, cara, tem tudo a ver. Então, a gente tentava discorrer um pouquinho, brevemente ali, para a pessoa, pô, verdade, faz sentido, né? Então, é aquilo que a Edileuza acabou de falar. Tudo está em grande transformação, né? Sempre evoluindo, e às vezes com uma velocidade maior, às vezes com uma velocidade menor, né? Gente, o nosso tempo não é muito longo, vou dar mais uma repassadinha aqui, tá? Nos comentários, ver se tem alguma coisa legal para a gente abordar. O humano volta a ser humano, a Edna tá dizendo aqui. O humano volta a ser humano, né, Edileuza? Esse foi profundo, hein? Você começou... Eu não sei se você vai fazer uma outra pergunta, mas talvez voltando um pouquinho, que você perguntou sobre as novas profissões, né? Eu acho que a gente acabou passando mais pelas habilidades e não pelas profissões.
É verdade. Uma coisa muito interessante, né, que é uma onda que nos Estados Unidos já está em alta há bastante tempo, que é o gig economy, né? Gig economy é o modelo de trabalho e o Uber é só o pico do iceberg de empresas que são plataformas e conectam pessoas profissionais que vão lá, fazem o seu trabalho e acabou, não tem vínculo, não geram um vínculo empregatício com as empresas. Aí a gente tem Uber, Fiverr, iFood, diversas empresas, que é uma discussão que dá pra gente fazer uma outra live só falando sobre isso, né, precariedade do trabalho e tal, um monte de coisa. Mas tem um estudo que diz que até 2023, 2022, 50% dos americanos da geração Z vão trabalhar por meio de gig economy. Ou seja, a gente tem que entender que as gerações também estão mudando, né? A gente teve lá Baby Boomer, X, Y, Millennials e agora a Z. A Z não quer, muitas vezes, fazer parte de uma corporação, ele quer entregar o que ele tem para o mundo, é outra mente, é outra cabeça, e entender, principalmente para as startups que estão aí, que o modelo gig economy, talvez no Brasil, por conta da burocracia que a gente tem trabalhista e tudo mais, seja um pouco mais difícil de pegar, mas já tem gente trabalhando nesse modelo, né? O iFood é o maior exemplo brasileiro. O Emprega é um exemplo, né? Nós somos gig economy, nós conectamos profissionais, a empresa ela vai lá, faz o trabalho dela, ganha o dinheiro dela e tem liberdade para cuidar da casa, se cuidar melhor. Então, o Uber é só o topo do iceberg, eu acho que tem muita coisa por vir, e é uma palavra, um termo aí que a gente tem que estar bem atento, que é gig economy. Né? Vai se mudar as relações de trabalho, sim. Nos Estados Unidos, eu acho que por conta da flexibilidade, enfim, é um pouco diferente, mas no Brasil já tem algumas empresas aí trabalhando. Nos Estados Unidos já existem mais de 1.000 startups que trabalham no modelo gig economy. Você se conecta a uma plataforma, vai lá, faz o seu trabalho e... Isso passa também por essa ressignificação, né? Antigamente, quem trabalhava de Uber ou freelancer, enfim, era o cara preguiçoso, que não tinha opção e que ficou desempregado, enfim. E hoje não, hoje a gente vê que são as pessoas que optaram por isso, porque querem ter mais flexibilidade, mais possibilidade, né, de ter 1 ou 2 empregos, enfim, de fazer a sua própria renda. Então, é um contexto totalmente diferente, né? Mas falando aí, trazendo um pouquinho para uma realidade mais próxima, né, quando a gente fala ainda assim de novas profissões, enfim, o que é que eu tenho visto de tendências, né, principalmente na minha área, que é uma área de RH, mas dentro de indústrias, né? As profissões vinculadas à experiência do usuário, como que a gente traz a experiência do usuário para o dia a dia, o agile, né, ou ágil, como alguns chamam, são as metodologias ágeis. Então a gente está vendo surgir novas profissões, né? A gente está vendo que dentro desse contexto, cada vez mais profissões, não tanto especialista numa coisa só, mas você tem uma visão ampla, né? A gente vê aí a questão da análise de dados, né? O compliance é um outro ponto que está abrindo também um mercado absurdo, porque cada vez mais, alguém falou aí de Lei Geral de Proteção de Dados, então, com tudo isso acontecendo, como que a gente se reinventa dentro desse processo, né? Eu brinquei ali com a questão do tradutor de emoji, enfim, porque a tecnologia está aí, né? O meio digital está aí, os programas, os blogs, enfim, e a gente está precisando se reconectar com tudo isso. Então, eu gosto de dizer que quem tiver esperteza digital já está no meio caminho para chegar nesses conceitos de novas profissões. Cada vez mais a gente vai trabalhar menos com a questão de nomenclatura de profissões, né? E sim com profissionais com a habilidade de lidar com todo esse conjunto de informações ao mesmo tempo, né? Mas é fato que a tecnologia está acontecendo, né? Quando a gente fala de... alguém está falando que liderança humanizada, né? Quando a gente fala de liderança humanizada também, ainda é uma questão polêmica dentro das organizações, tá? Tem organizações que gostam desse conceito, tem organização que não gosta desse conceito, e acho que é pauta para uma outra discussão, né? Mas é um recado que eu daria para quem está assistindo: a gente se conecta com o digital. Porque todas as nossas formas de relações, elas vão mudar, e a tecnologia é algo que não dá para fugir. Não significa que a gente vai robotizar. Significa que a gente vai trazer esse contato, essa conversa de uma forma diferente. E o olhar cada vez mais para o usuário final. O olhar cada vez mais, ao invés de eu vender um produto, eu estou vendendo uma experiência. Eu estou vendendo um conceito de satisfação. Isso está mudando totalmente o jeito com que a gente se relaciona dentro das organizações, né? Eu acho que a experiência do usuário, ela gera, por trás dela, tem uma infinidade de profissões que podem agregar nisso. Você falou do compliance. Fico imaginando assim um próprio motorista de Uber, que o Thiago citou, né? Às vezes é um cara que talvez não estava tão ligado à tecnologia, mas alguém que trabalhou na experiência do usuário fez com que aquele senhor aposentado que tem um carro e estava querendo uma atividade, fez com que ele se interessasse e conseguisse utilizar essa tecnologia de forma simples. Então, você vê, a experiência do usuário
alguém que trabalhou por trás desse aplicativo para gerar uma outra profissão. Então, o negócio é uma cadeia maluca, assim, e muito ampla, né? E horizontal. Eu acho isso que é legal. É uma cadeia horizontal. A gente tinha costume de, dentro das organizações, dentro da linha de trabalho, ter uma organização muito vertical, né? E hoje em dia isso está mudando. A cadeia está horizontal. Então, cada um está do lado e contribuindo no final para a experiência do usuário, né? Isso. E aí, se eu puder complementar ainda só dentro desse contexto que a gente está vivendo de nova lei trabalhista, né, de com a pandemia está se flexibilizando muita coisa, o que pode ser um insights para mudança na legislação, né, o próprio trabalho intermitente, né, que é você trabalha por demanda, ele também é uma coisa que tem uma tendência de crescimento, né, então cada vez mais as empresas, ao invés de eu ter aquela mão de obra fixa e ter uma ociosidade ao longo do mês, eu contrato por demanda, eu contrato por projeto, eu terceirizo aquilo dali, então a gente também precisa ficar muito atento a essas tendências, porque a coisinha do trabalho fixo, com o finalzinho do mês garantido, ele tem se tornando cada vez mais instável. As pessoas estão optando por, poxa, se eu preciso de uma pessoa para trabalhar numa intervenção, eu vou contratar num momento específico para me entregar um pacote específico. Então, o jeito de medir a nossa produtividade também vai mudar. E a gente precisa se reconectar com essas questões. Então, fica atento à legislação, porque tem muita coisa aí que já está dando um sinal do que vem pela frente, né? Sim, sim. Pessoal, tá passando já de 30 minutos aí. Que rápido! Nossa, vai ter 5 minutos. Galera, manda um hashtag e manda mais aí pra gente poder continuar falando. Mas fazer um almoço digital. Um almoço digital. Boa ideia, viu? Vamos dar uma repassada geral, um recado final, as considerações aí. Pode começar com o Thiagão aí. Tá. Bom, muito rápido, né? Tem tanto assunto para falar. Bom, me coloco à disposição para uma próxima. Mas eu acho que para quem está acompanhando a gente, e também para quem puder ver depois, a ideia é a seguinte, né? Voltemos a ser seres humanos e entender quais são as habilidades inatas da gente, né? Essa conexão, essa questão da inteligência emocional, da empatia, do amor também, né? Então tudo isso vai ser uma coisa que não é tão comum se falar no mundo corporativo, principalmente no mundo das profissões, das carreiras, mas não é uma coisa que está em alta, não é moda, não, é uma coisa que vai ser necessária para muitos aí na frente. E dizer para quem é de startup, empresário também, que pode estar acompanhando a gente, que essa evolução também acompanha os donos de empresa, e eles têm que estar atentos a essa mudança, né? Principalmente na mudança de geração Z. Quem nasceu em 2000, gente, está fazendo 20 anos esse ano, então, para gente que é de uma era um pouco antes, entender o que essa geração está buscando, porque muitas vezes a gente fica encaixotado, achando, é assim, em um molde. Não, eu acho que a gente tem que se adaptar mesmo, entender o que essa geração espera e pensar em empresas, né, em corporações mais humanizadas também. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir obter sucesso e fazer com que a gente consiga fazer com que todos ganhem, né, que nem você mesmo disse, que é horizontal. Tem um livro que eu vou indicar para todo mundo aqui, que é esse aqui, ó, Inevitável. As 12 forças tecnológicas que vão mudar o mundo, né? E aqui fala muito sobre isso, sobre compartilhamento, tornar-se, ressignificar e se adaptar à tecnologia e não ir contra ela. Então, eu acho que é isso. Legal. Valeu, Thiagão. Fala aí, bem breve aqui, né? Eu acho que eu diria um conselho para quem está assistindo. Primeiro, me segue lá no Instagram, nas redes sociais, tem muita coisa boa lá para vocês conhecerem. E segundo, assim, permita-se, tá? Permita-se trocar o julgamento pela curiosidade. Porque à medida que você explora a sua curiosidade, você vai descobrindo coisas novas, você deixa de olhar só o lado ruim do que está acontecendo e você vai atuar naquilo que você tem potencial de mudança, tá? Então, permita-se. E aí, para finalizar, eu sempre gosto de deixar uma frase, né? Quem tá gostando, quem curtiu, fala pros amigos, convida, pede para vir na próxima, pra gente lotar essa sala virtual de gente. Quem não gostou, só de raiva, fala pros inimigos também, diz que foi muito bom, manda ele vir aqui com a gente, porque sala cheia é sempre muito bem-vinda, tá? Então, legal, hashtag bacana. Manda mais aí pra gente poder ser convidado novamente aí pros próximos. Com certeza. Esse assunto é muito amplo, né? Tem várias vertentes dele também, né? Eu acho que vai ser inevitável chamar vocês para um outro bate-papo, para uma outra vertente desse assunto. E o que você falou, Edi, eu acho muito interessante. Eu acho que uma das maiores dádivas que a gente tem é o benefício da dúvida. Uhum. Então, trocar o julgamento pela curiosidade é você exercitar esse benefício da dúvida.
né? A gente tem o direito de ter esse benefício da dúvida. Agradeço muito, vocês foram demais, manjam muito. Quem quiser procurar por eles aí, através do Polo, pode chamar a gente aqui também. Agradeço a todo mundo que compareceu e ficou online aí, mais de 30 pessoas aí assistindo com a gente numa sexta-feira de manhã. É bem bacana. Eu posso fazer só um parênteses sobre a quantidade, né? A gente também precisa ressignificar às vezes isso. A gente às vezes se preocupa muito com quantidade de pessoas assistindo. Eu aprendi que o importante é quem veio, né? Quem veio realmente faz a diferença. Então a gente faz um show aqui de 1000 pessoas, uma palestra com 100 é multidão, tá? Então, assim, gratidão a quem veio, quem tirou esse momento para se qualificar, para aprender, para abrir a mente para o novo, né? Isso. Esse material vai ficar na página do Facebook, do Polo. A gente vai colocar também lá no YouTube, para quem quiser assistir depois, tá bom, galera? Então, até uma próxima aí. Valeu, obrigadão. Perfeito, beijo para vocês aí, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.